E não só por isso, dei esse dado na semana passada, uma pesquisa recente, Ana, indicou que 73%, vou repetir, 73% dos brasileiros aprovam a classificação de PCC e CV como grupos terroristas. Ana. Por incrível que pareça, é uma pauta que une, né, tribos diferentes, pessoas com alinhamentos políticos ou ideológicos diferentes, porque a segurança pública ou a falta de, né, segurança pública afeta todos, né? O crime não escolhe se você é de direita, de esquerda, de centro ou apolítico, o crime o Brasil está, sim, à beira de se transformar num narco-estado. Bom, eu não vou repetir aqui, Lacombe, porque a gente já falou muito domingo passado e durante a semana também ali na Oeste sobre a, a, os caminhos que essa designação como grupo terrorista, como isso pode ser bom para o país, mas eu queria, na verdade, ouvir o professor Marcelo Rocha Monteiro e fazer uma pergunta para ele como promotor, porque o que acontece? A análise que a gente faz aqui, muitas vezes, ouvindo alguns historiadores, alguns especialistas americanos, é a seguinte, professor. Quando você tem essa designação, e nós vimos aqui uma operação, uma força-tarefa que foi pontual entre o exército americano, a CIA e o exército mexicano, sem passar pelo governo de esquerda da Sheinbaum, né? O governo mexicano. Ou seja, houve a celeridade, houve a operação e os americanos saíram, chegaram, fizeram a operação e saíram. Tem gente aí falando, vai tomar território, meu Deus do céu. Mas eu queria jogar para o senhor, professor, o seguinte: com esse tipo de designação, o que os especialistas falam aqui? Acaba, por exemplo, o perigo do vazamento de informações sigilosas importantes antes de operações. Quando não tem essa designação, o trâmite de qualquer operação tem que passar por governos, por políticos, por governadores, por presidentes, e aquela cadeia toda acaba que alguém dá com a língua nos dentes e a informação acaba vazando e as operações são comprometidas de uma maneira que não chegam ao sucesso absoluto. Então, professor, se o senhor puder explicar a importância dessa cadeia agora, que é muito restrita, como essa cadeia agora ela afunila, né, está num funil e a celeridade agora passa a ser uma das principais armas contra o crime. É, bom, veja só, essa classificação que eu sou inteiramente favorável, né? Acho que têm sido feitas três críticas que são improcedentes, né, com relação a essa classificação. Ela não vai alterar a legislação brasileira, né? Então, essa tramitação mais célere, sujeita a uma possibilidade de vazamento menor, ela pode se dar com relação às regras da legislação americana, né? Da legislação brasileira, a rigor, não vai sofrer aí qualquer tipo de alteração. Nós não temos nenhuma norma que estabeleça prioridade, não temos norma na legislação. Nós temos o bom senso que diz que qualquer operação contra o terrorismo deveria ser prioritária, né? Na legislação propriamente, nós não temos, até porque a nossa definição de terrorismo pela legislação brasileira é muito falha, porque coloca-se como critério para definir uma organização como terrorista o seu objetivo, quando o critério é um método, né? O método de espalhar o terror é que caracteriza a organização terrorista, seja qual for o seu objetivo, e é exatamente isso que as facções brasileiras fazem, né? Espalham o terror para obter lucro e para violar a soberania nacional, que é um aspecto pouco comentado, né? Quer dizer, aqui no Rio de Janeiro, a atuação principal do Comando Vermelho tem a ver com ocupação de território, né? Hoje, no Rio, a gente tem mais ou menos 1.900 comunidades, aliás, eram 1.413, logo depois da DPF 635, né,
em que o Supremo restringiu as operações policiais justamente nessas comunidades dominadas por essas organizações criminosas, e esse número já está por volta de 1.900. São milhões de cariocas, mais de 3 milhões de cariocas e fluminenses, para os quais o conceito de soberania não significa absolutamente nada. Nada. Ontem, exatamente ontem, sexta-feira, anteontem, esteve na minha casa, eu tive um problema de internet, e veio um funcionário para fazer o reparo aqui da prestadora de serviço, da empresa da qual eu sou cliente, né, que é uma das maiores do Brasil, e eu, né, aproveitei o gancho para perguntar para ele: e aí, meu amigo, é verdade que tem alguns lugares, claro que eu sei que é verdade, né, mas eu queria que ele confirmasse, tem alguns lugares que o trabalho de vocês é difícil, aqui no Rio? Eu falei: nossa, nem me fala, porque semana passada 2 colegas meus estiveram em Santa Teresa, gente, para quem não é do Rio, Santa Teresa é um dos bairros mais tradicionais aqui do Rio de Janeiro, né, com artistas, boêmios, também mansões, né, algumas mansões lá no bairro, mas tem uma área que é dominada, tem uma área do bairro, uma comunidade que é dominada pelo tráfico. E aí ele me contando que os 2 colegas dele chegaram lá, foi a pedido de um morador, né, teve um problema na internet, fez exatamente o que eu fiz, solicitou a presença do técnico. O técnico chegou lá, os técnicos chegaram lá, foram abordados imediatamente por um sujeito do tráfico, que disse: aqui não, que vocês não podem prestar serviço não, porque aqui quem manda somos nós. E aí eles ficaram ali, né, parados nisso. O morador vem e diz: não, que absurdo, tem que deixar assim, porque eu estou com um problema, estou sem internet, fui eu que chamei. E aí o traficante olhou para o morador e disse: está falando alto por quê? Fica quietinho aí, senão já sabe o que vai acontecer. Volta para dentro de casa e fica quieto. E aí os 2 técnicos foram embora, e eu perguntei, né, pro que veio na minha casa: se o teu colega tivesse peitado o sujeito, né, o que tinha acontecido com ele? Ele falou: doutor, tinha morrido, né? É assim que a gente trabalha, doutor. O nosso psicológico vive abalado. Aí eu perguntei: você acha que isso é terrorismo? Ele disse: se isso não é terrorismo, eu não sei o que é. Então, assim, soberania para um morador desse local, no bairro de Santa Teresa, um dos mais conhecidos e tradicionais do Rio de Janeiro, né? Soberania nacional é um conceito que não significa absolutamente nada, né? Então, esse argumento de que papai está preocupado com a soberania, não está preocupado com coisa nenhuma, né? Nos 17 anos de governo do PT, a última preocupação foi com a soberania, né, desses lugares nos quais o Estado brasileiro não entra, a Constituição brasileira não entra, a Justiça brasileira não entra. A outra crítica que se faz, e aí eu tenho o maior respeito pelo meu colega Lincoln Gaquia, né, e ele realmente é um promotor que honra o Ministério Público brasileiro, mas ele está equivocado nesse aspecto, né? Quando ele diz que é contra essa classificação, porque, em razão dela, a repressão a essas organizações criminosas sairia das mãos do FBI e da DEA e passaria para a CIA. E a CIA, tudo na CIA é sigilo, tudo é sigiloso, nada é dividido, é compartilhado com outras agências, e aí, então, por consequência, né, a CIA não vai compartilhar com o FBI e com a DEA, e o FBI e a DEA não vão poder compartilhar informações com as polícias brasileiras, né? Está errado, né? Os Estados Unidos classificaram os cartéis mexicanos como organizações terroristas, e alguém acha que o FBI deixou de agir contra eles, né? Alguém acha que a DEA deixou de agir contra os cartéis de droga do México a partir do momento que eles foram classificados como organizações terroristas? Não é verdade, né? O que você vai ter também vai passar a ter a participação da CIA, a participação das Forças Armadas, mas isso de forma alguma exclui a atuação das outras agências federais que tradicionalmente atuam nessa área, que são a Drug Enforcement Agency e o FBI. E a outra coisa que não é correto é dizer que a CIA nunca compartilha informações, né? Vamos lembrar que o 11 de setembro, o atentado lá contra as Torres Gêmeas, enfim, os atentados do 11 de setembro de 2001, né,
grande parte da responsabilidade por eles terem acontecido foi atribuída a essa falha nas agências governamentais, ao fato de uma não compartilhar informação com a outra. A CIA não troca informação com o FBI não troca informação com a CIA. E isso foi corrigido, porque isso foi visto como um fator muito importante que contribuiu para aquela tragédia, né? Então, não é verdade que a CIA vai, na medida em que você tem uma informação e você verifica que é importante compartilhar essa informação com o FBI e com o país de origem onde aquela organização criminosa está atuando, né? Qual é o objetivo? O objetivo é preservar a segurança nacional dos Estados Unidos. Então, se você verifica que ajuda no combate àquela organização criminosa você passar aquela informação para o país de origem, é evidente que ela vai ser passada, né? Não importa se essa informação vem do FBI, vem da DEA ou vem da CIA, né? O que importa é o interesse dos Estados Unidos no combate a essas organizações criminosas. Então, eu acho que, infelizmente, o meu colega Lincoln Gakia está talvez pouco familiarizado com a estrutura do sistema de justiça criminal americano, né? E o terceiro argumento, que é uma coisa imoral até, né? Quer dizer, os bancos brasileiros vão ter muito trabalho, né? Porque agora eles não vão poder fingir que não sabem quem são os clientes. Até o Constantino, isso é um programa que tem aí, Know Your Client, é isso? Eu não sabia que existia isso, né? Aqui é I don't wanna know my client, né? Essa que é a postura do Banco Brasileiro. Mas esse dinheiro tá vindo da onde, meu amigo? No teu banco? Não sei. Tá. E agora eu vou ter que saber, né? Vai. Né? Senão o governo americano vai me multar? Vai. Você não acha justo, não? Né? Que você tenha que saber que o dinheiro que está entrando é dinheiro do Comando Vermelho? É dinheiro do PCC? Né? Você acha que é justo? Esse fingimento, essa lei do menor esforço, essa cegueira voluntária, é que ajudaram o PCC e o Comando Vermelho a chegar onde chegaram. Então está entrando uma montanha de dinheiro no sistema bancário e os nossos bancos, que cá entre nós, né, faturam muito, né? Proporcionalmente deve ser o sistema bancário que mais fatura no mundo, né? Não quer gastar mais dinheiro, não quer ter mais trabalho para saber essa conta aqui, essa tua empresa aqui de combustível, quem é? Não, isso aí é PCC, então não vai ter conta aqui no nosso banco, não. É assim que tem que ser. Se não fizer isso, vai ser multado, a meu ver, com muita justiça. Marcelo, eu vou te passar duas perguntas, não quero comprometê-lo. A do Cássio Marcolin, que está sempre com a gente aqui, tem um toque de torcida, mas vamos lá. Amigos, boa noite. Com o Comando Vermelho e PCC designados terroristas, o Lula pode ter o fim de Maduro? Pois temos uma delação do Carvajal e talvez uma de Maduro também. E aí, Marcelo? Bom, difícil dizer. Desculpa. Né? Difícil dizer. A reação do Lula é muito comprometedora, né? Porque o sujeito que pratica, na visão da população, eu acho que eles não estão se dando conta disso, né? Mas na visão da maioria da população, isso soa como uma defesa dos interesses dessas organizações criminosas, né? O sujeito sai daqui, vai até Washington, se encontrar com o presidente Trump, para dizer, olha, pelo amor de Deus, não classifica os nossos... Como é que falou? Os nossos bandidos, os nossos criminosos. Os nossos criminosos. Eu estou muito triste porque classificou os nossos criminosos como organizações terroristas. Então, assim, acho que as máscaras realmente estão caindo, né? Agora, se tem algum motivo efetivo aí para prisão, para ele ser levado lá para aquele prédio no Brooklyn, aí eu já não sei. Espaço lá deve ter, né? Sempre cabe mais um, mas aí eu já não sei se isso vai acontecer. Bom, e mais uma do Cacazinho, responda se quiser. O que dizer do judiciário brasileiro ser eleito o segundo mais corrupto do mundo, perdendo somente para a Venezuela? Marcelo. Eu estou surpreso. Surpreso dele ter perdido para a Venezuela. É minha única, sinceramente, eu sinto muito ter que dizer isso, né? Com 40 anos de profissão, inclusive de magistério,
evidentemente, vocês devem imaginar o número de amigos e ex-alunos que eu tenho, que são juízes, desembargadores, e são pessoas seríssimas, mas quando você vai subindo aí, vai chegando em Brasília, é um negócio assustador. Tá? Eu tenho amigos de longa data, profissionais da área, que já me diziam antes de 2019, quando o Supremo destrambelhou, né, de vez. Ele já disse, olha, o nível de corrupção que hoje se vive em Brasília, nessa área do judiciário, o nível de tráfico de influência, a necessidade de ter que contratar escritórios de advocacia de parentes de ministros, de familiares de ministros, ou de ex-sócio, ex, entre aspas, né? O ministro tinha um escritório de advocacia, agora você precisa contratar esse escritório, do qual ele é ex-sócio. Né? Ele não é mais sócio, não, eu juro para você. Né? Então, eu ouço isso há muitos anos, já há uns 8 ou 9 anos. Né? Então, eu acho que um símbolo dessa corrupção é o Gilmar Palusa, né? E o Gilmar Palusa é um festival de lobby, né? É um festival de tráfico. Ou alguém acha que esses camaradas vão para Lisboa para ouvir palestra? Esses banqueiros, esses empresários, gastam uma fortuna em hospedagem, em passagem, para ouvir. Eles não são nem bacharéis em direito, a maioria ali não sabe nem do que... Não deve entender nada do que está sendo falado nas palestras. A preocupação é o coffee break. Ninguém está interessado na palestra, está interessado no coffee break, no jantar depois. É o tráfico de influência escancarado. Eu sei porque eu conheço inúmeras pessoas que vão nisso. Tá? São as conexões, né, professor Marcelo? Agora, deixa eu só perguntar uma impressão sua, porque eu já ouvi isso de alguns advogados. A gente foca muito no STF, por motivos óbvios, né? A hipertrofia, o poder, o holofote, mas muita gente fala do STJ, que consegue ser pior, é a sua visão? Exatamente o que eu ia dizer. Quando eu falo em tribunais superiores em Brasília, eu não estou me referindo exclusivamente ao STF, não. Tem um problema. Bom, não faz muito tempo estourou um escândalo de venda de decisões judiciais do STJ, vocês devem ter tomado conhecimento. Então, ali tem gente séria, né? Tem ministros sérios que eu conheço, mas também tem uma turma que... complicado o negócio. Né? O nível do Supremo pode ser representado nesse aspecto, né? Pode ser uma figura emblemática, porque a gente fala muito do Toffoli, né? E do Alexandre de Moraes, mas o Lewandowski, gente. Imagina um sujeito que deixa o Supremo, assume o Ministério da Justiça e, portanto, em última análise, o comando da Polícia Federal, porque o diretor da Polícia Federal se reporta ao ministro da Justiça. E aí está recebendo mesada, o escritório de advocacia dele, do filho dele, continua recebendo dinheiro do sujeito que está sendo investigado pela Polícia Federal. Tá? Então, assim, do ponto de vista jurídico, Lewandowski é um dos ministros mais medíocres, né, que já passou pelo Supremo. Mas o problema aí vai além da mediocridade jurídica, né? Vai da questão ética, da questão moral. Né? Realmente é uma tristeza.